Amém, meus irmãos, vamos sentar nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus no livro Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20. Vamos terminar o capítulo 1 nessa manhã, do 20 ao 33. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama. À entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Dei ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem a atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar, como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez que a sabedoria de Salomão, inspirada por Ti, ela possa impactar as nossas vidas, ser aplicada às nossas vidas nessa manhã. Esteja conosco, nos ilumina, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente viu na semana passada que o foco principal de Provérbios não tinha, Salomão não tinha intenção inicial de falar somente ao seu filho Roboão. Claro que esse é uma proposta, ele também está falando ao seu filho, mas o público aqui é exortar todos os filhos de Israel. E ele fala como um pai que deseja instruir o seu filho. Essas expressões são repetidas aqui, versículo 8, meu filho, versículo 10, meu filho. E eu falei também na semana passada que a mesma disposição que o pai tem de ensinar é a disposição que o filho tem em querer aprender. Não adianta eu ter um filho que relativiza tudo que eu falo. Ele tem que entender que o que eu quero ensinar para ele, de fato, é a verdade. E ele falou para a gente sobre prudência. Ele passa o versículo 8 até o versículo 19, dizendo para a gente o seguinte: olha, o inimigo ele vai preparar uma armadilha. E ele não vai preparar uma armadilha enquanto você está olhando. O inimigo não vai chegar para você dizendo que aquilo ali é ruim. Prove que isso aqui é ruim. Prove que isso aqui vai acabar com a sua vida. Vá por esse caminho que você vai entrar numa tremenda desgraça. Ele não vai falar isso. Ele vai preparar a armadilha quando você não estiver olhando. A armadilha ela serve justamente para isso. Ela serve para você não perceber, cair e morrer. Essa é a ideia da armadilha. E é interessante porque, já pegando o finalzinho desse capítulo, existe uma adversativa no versículo 33, o último versículo do capítulo. Ele vai dizer assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
a solução do problema daqueles que não querem ouvir a sabedoria é começar a ouvir, enquanto há tempo. Essa é a ideia aqui do final do capítulo 1. Ouça o seu pai, dê ouvidos a ele. Só assim, versículo 33, você habitará seguro. E é interessante, irmãos, porque na nossa passagem de hoje, Salomão ele vai tratar a sabedoria como uma pessoa. Ele vai personificar a sabedoria. A gente vai ver constantemente esse termo. Ela está fazendo isso, ela está fazendo isso. Quem é ela? É a sabedoria. Ele está transformando a sabedoria num personagem aqui. A sabedoria, ele está mostrando para a gente que ela se oferece para nós. Ela se oferece para nós para que você a conheça. Mas ela é a mesma que vai nos julgar. A mesma que se oferece é a mesma que vai julgar você se você não der ouvidos a ela. Essa é a ideia aqui. E de que maneira ela se oferece a nós? Versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. A sabedoria não é orgulhosa, ele está dizendo. A sabedoria, ela não espera você ir ao encontro dela. Ela grita, ela clama, ela sabe que ninguém vai procurá-la por si só, que ninguém vai ter essa predisposição. Por isso ela grita. Ela, na verdade, ela tem a missão de se oferecer a você. Olha que interessante. Ele fala sobre a sabedoria, depois de personificá-la. Versículo 21. Do alto das muralhas clama. À entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria quer gritar. Ela quer gritar mais do que a nossa razão. Ela quer gritar mais do que a voz bonita do nosso coração. Pegando um exemplo prático, você não vai saber que o vendedor de gás está na rua vendendo gás se ele não tiver um holofote, um microfone, alguma coisa, aquela música que você já identifica que o gás está passando. Você que está em casa, precisa saber que na rua, ali agora está vendendo aquilo ali. Como é que você vai saber? Com barulho, né? Com um alto-falante. Aí você sai da sua casa para comprar aquele produto. Por isso que a sabedoria grita. Por isso que a sabedoria clama. Entenda, ela está nas ruas. Interessante porque, irmãos, do versículo 8 ao 19, ele nos fala de um ambiente mais privado. É você com o seu pai. Mas agora, do 20 até o final do capítulo 1, a gente está entrando mais num ambiente público. Onde a sabedoria está? Ela está nas ruas. Ela está do lado de fora. E é interessante ele falar disso. Ele fala sobre o alto das muralhas, ele fala sobre a entrada dos portões. Tudo dentro de uma concepção antiga, em Israel, na Grécia, em todas as cidades aqui, tudo de importante era resolvido em praça pública. Na Grécia nós tínhamos o centro ali político, onde tinham-se votações, julgamentos, divulgações. E essa, irmãos, perceba como essa era uma característica do Cristo encarnado. Onde estava Cristo no seu ministério? Nas ruas, no meio da multidão, falando a verdade. Vale a pena nós abrirmos, abra por favor em João, irmãos, Evangelho de João 18, versículos 19 a 23, por favor. João 18, 19 a 23. João 18, a partir do 19, diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em
segredo? Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Cristo é essa sabedoria que fala tudo e não oculta nada. E imediatamente a reação daquele que escuta a verdade, mas a rejeita, é dar uma bofetada em Jesus. Essa é a reação daqueles que odeiam a sabedoria. O fato da sabedoria aqui em Provérbios, irmãos, levantar a sua voz, nos remete a um fervor. A sabedoria, ela tem todo o empenho de mostrar a você qual é o caminho. Ela tem essa predisposição. Veja, ela grita do alto das muralhas, versículo 21. Ela grita na entrada dos portões. Ela quer ser vista. É isso que Salomão está dizendo. Do alto da muralha é onde todos a podem ver. Na entrada dos portões da cidade é onde várias pessoas passam. Ela está onde tem muita gente e ela está clamando a verdadeira sabedoria. Ela está onde as pessoas estão. Versículo 22. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? É interessante essa expressão, até quando. Era uma expressão muito usada pelos profetas ali na época que eles estavam avisando sobre o cativeiro, sobre não se aliar com os inimigos. Deus fala diretamente através dos profetas, até quando, até quando. E esse até quando, ele sempre remete à ideia de que vocês estão sendo avisados várias vezes e vocês não estão ouvindo. Essa é a mesma conotação de Salomão aqui. Sempre que existe esse até quando olha, vocês estão ouvindo, não é a primeira vez. Até quando vocês vão desobedecer? Essa é a ideia do até quando. Não é a primeira vez que a sabedoria está gritando, está clamando para vocês. Ela está fazendo isso várias vezes. Até quando vocês vão ficar na sua ingenuidade, desprezando a sabedoria? Essa aqui é uma palavra de exortação, obviamente. Entenda, ingenuidade para o adulto é pecado. Por quê? Porque o adulto ele já teve tempo para amadurecer. Diferente da ingenuidade na criança. Qual é a função do pai? A função do pai é tornar a criança madura para as coisas. Ele vai prepará-la para isso. Ele vai prepará-la para o amadurecimento. Mas você chegar a uma certa idade e continuar na ingenuidade, isso é pecado. E é interessante porque ele vai dizer assim: até quando vocês vão amar a ingenuidade? Esse amar aqui, ele é melhor traduzido como um desejo fervoroso. Porque aqui não é amor de verdade, você não ama de verdade o pecado. Mas aqui ele está dizendo assim: até quando vocês vão desejar a ingenuidade fervorosamente? Ou seja, vocês não são ingênuos, vocês desejam ser ingênuos. Vocês querem a ingenuidade. E o que é ingenuidade, irmãos? Na prática, você querer permanecer na mentira, no erro, na ingenuidade. É você olhar para a verdade e você dizer assim: não, eu estou satisfeito com a minha mentira. Eu quero fazer a minha filha, ela crescer na ingenuidade. Então eu digo a ela que isso aqui é preto, não é branco. Ela vai crescer sabendo que isso aqui na parede, isso aqui é preto, essa cor aqui é preta, não é branca. Ela vai crescer nessa mentira. E desde pequena ela ouvindo essa mentira, ela vai ficar satisfeita com aquilo. Ela vai ficar satisfeita com a mentira. Ela vive bem com a mentira. Pessoas que vivem bem com o fato de não acreditarem em Deus.
pessoas que vivem bem com a verdade que disseram sobre ela. Isso é ingenuidade. Vocês amam estar assim. É por isso que o ímpio, irmãos, ele é indesculpável. Como eu disse no sermão passado, a pessoa pode ser honesta, moralmente correta, boa gente, uma pessoa simpática de conversar, uma pessoa carismática, mas experimente falar da verdade para ela. Experimente compartilhar da verdadeira sabedoria. Imediatamente, ela se apega àquela mentira que a conforta, que exclui e menospreza a verdadeira sabedoria. Quando você começa a falar palavras preciosas da palavra, verdade que elas precisam ouvir, elas menosprezam. Por isso que eles são chamados aqui, nesse versículo, de zombadores. Quando eu desprezo essa sabedoria, eu zombo dela. Eu estou pegando algo tão valioso e eu estou desprezando, por isso que ele também chama de tolo. O tolo é aquele que odeia o conhecimento. Versículo 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Repreensão nunca é agradável. Ninguém gosta de levar uma repreensão, mas ela é necessária. A Bíblia está constantemente nos exortando para que a gente volte ao caminho, para que a gente retorne. E através dela, entenda, entendendo a repreensão da sabedoria, tendo o Espírito, olha como ele fala, derramado sobre nós, nós vamos de fato conhecermos a palavra. É por isso que em todas as orações que a gente faz aqui, antes da mensagem, a gente clama a Deus para sermos iluminados pelo Espírito Santo. Só através da iluminação do Espírito Santo a gente vai entender de fato essa verdadeira palavra. Então, dos versículos 20 ao 23, irmãos, a gente tem aqui a sabedoria com toda a predisposição de nos ensinar, de estar nos lugares mais públicos e gritar para as pessoas nas ruas. Mas a partir do versículo 24, tem uma adversativa aqui. Mas existem aqueles que ela clamou, existem aquelas que ela disse o que ia acontecer se não a ouvissem, mas não deram ouvidos a ela. Ele vai começar até o versículo 32, ele vai falar da consequência daqueles que não a ouvem, que não a ouviram. Então a gente tem uma mudança aqui nessa postura da sabedoria. Ela até o 23 está com todo o empenho de lhe passar a verdade. Agora, essa postura vai mudar, porque ela também julga aqueles que não a ouvem. Versículo 24. Mas, porque clamei, e vocês recusaram a ouvir, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. A gente tem essa adversativa aqui. Por causa disso aqui, né, eles não ouvem a sabedoria, e é interessante porque sempre Deus usava os profetas para admoestar o povo, para que eles parassem por essa prática, e aqui é o mesmo contexto. Os profetas vão dizer, olha, voltem para os caminhos do Senhor, façam isso, não se aliem ao inimigo, não vá com a Síria, não vá com o Egito, se vocês forem, vai acontecer isso e isso e isso. Então eles profetizam o que é que acontece com a desobediência. Mas vocês não vão ouvir a minha palavra, e vocês vão, e eles vão invadir o seu território. Então o Senhor, ele já profetiza aquilo que vai acontecer. E a sabedoria faz a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Porque vocês não me ouviram, vai acontecer isso com vocês. E existem consequências sérias para aqueles que rejeitam essa sabedoria. Versículo 25. Pelo contrário, rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. É interessante, irmãos, porque a sabedoria, ela muda de postura. Ela está tão empenhada, ela quer tanto que as pessoas escutem ela, mas quando eles rejeitam, ela vai mudar a postura radicalmente. É até estranho
como a sabedoria muda de postura. Olha o versículo 26, como ao primeiro momento ele é estranho. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Como assim? A sabedoria estava tão disposta a me passar a verdade, agora ela vai zombar de mim. Quando chegar o terror, ela não vai ficar triste, ela vai rir de mim. Diante da minha ruína, essa é a verdadeira atitude. Não, se ela ri de mim, na hora do meu terror, se ela zomba de mim, no fundo, ela nunca quis que eu me desse bem. Ela nunca quis que eu a ouvisse. Ela estava sendo falsa, porque ela estava falando, mas agora que aconteceu, ela zomba. Na verdade, será que ela está mostrando quem ela realmente é? Por que a sabedoria, ela toma essa postura? E a gente precisa entender esse tipo de riso aqui. Essa zombaria, que zombaria é essa que a sabedoria toma? Esse é um riso de alegria, irmãos. No sentido de... a sabedoria, ela está feliz com a derrota dos insensatos. A sabedoria está regozijada porque aquilo que ela tanto profetizou e as pessoas a desprezaram e a rejeitaram, agora está acontecendo. É uma satisfação porque as suas profecias estão se concretizando. Matthew Henry compara isso mais a um exército vitorioso. É uma alegria de um exército vitorioso. Ora, você mata muitos na guerra, muitas pessoas ficam desamparadas do outro lado, mas você não deixa de comemorar quando ganha a guerra. Veja, você comemora quando ganha a guerra, não porque você matou tantos e tantos vão ficar, tantas famílias vão ficar com seus líderes desabrigados e aquela pessoa vai se dar mal. Veja, você não comemora a morte em si, você comemora a sua vitória. Olha, eu não morri, eu protegi a minha família, eu protegi o meu país. Eu honrei ao Senhor no contexto lá da nação de Israel. Essas pessoas zombaram tanto, o nome do Senhor foi tão zombado nesses anos, e o Senhor fez a sua justiça. Essa é a alegria da justiça do Senhor. É a alegria porque as suas profecias se concretizaram. É a alegria da vitória da guerra, embora tenham muitos mortos do outro lado. Essa é a alegria da sabedoria. É uma alegria de satisfação. Ela se sente honrada porque ela diz: eu avisei e vocês não escutaram, e agora está acontecendo exatamente o que eu disse que ia acontecer. Veja como isso se encaixa. Abra por favor, irmãos, no Salmo 137, por favor. Os humanistas não gostam desse salmo, principalmente desse trecho que eu vou ler para vocês. Salmo 137, só 2 versículos, eu não vou ler ele todo, versículos 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os humanistas falam: poxa, que tipo de pessoa é essa que diz que ama o próximo e comemora esse tipo de ação? E isso aqui é muito sério, irmãos. Nós cantamos esse salmo, nós pregamos esse salmo, nós lemos esse salmo. Como é que o povo de Israel, será que ele está desejando a morte de bebês? Como se o povo de Israel olhasse para os bebês da Babilônia lá no cativeiro e quisessem pegar eles pela perna e estourar a cabeça deles numa pedra? Será que esse é o sentimento? Esse é o sentimento de um povo guiado por Deus? Essa alegria do povo de Israel, meus irmãos, é a mesma alegria da sabedoria,
aqui em Provérbios. Não é nada pessoal, mas o povo de Israel sabia que a libertação deles só aconteceria quando uma nação mais forte viesse e fizesse isso com os babilônicos, porque era a promessa de Deus que isso acontecesse. O prazer não está na morte de bebês em si, mas já está na expectativa da libertação. Se a libertação vai acontecer por meio disso, então que aconteça logo, para sermos libertos. Ora, repare se isso não é a mesma coisa que nós sentimos e devemos sentir quando dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que Jesus vai fazer com os ímpios na segunda vinda? A Bíblia fala que ele irá matá-los, ele vai vir como general de guerra, e ele vai matá-los. Quando nós clamamos para que Cristo volte, estamos na expectativa de que os ímpios sejam mortos. Jesus vai vir, e a Bíblia fala que o sangue dos ímpios vai jorrar, a ponto das aves de rapina se banquetearem com as suas carnes. Essa é a promessa de Apocalipse. Quando você clama pela segunda vinda de Cristo, você está clamando para que crianças, para que os bebês ímpios sejam mortos e eliminados por Cristo. Você não quer a morte deles em si, mas o que você clama é a vinda de Cristo. Mas a vinda de Cristo vai ter isso aqui. Então que tenha. Você se alegrará isso. Mas o seu prazer não está em ver um bebê sendo morto, entenda isso. Essa é a ideia. Mas na promessa de Cristo, essa é a consequência, que ele venha, que nós sejamos libertos do pecado. Isso vai trazer a nossa libertação do pecado, da presença do pecado. Esse é o sentimento de Israel na Babilônia. Esse é o sentimento da sabedoria. A sabedoria se alegra nisso. Mas eu ainda vou mais a fundo. Veja o versículo 26 ainda. Ficarei zombando quando chegar o terror. Por que zombar? Eu tenho um problema com esse verbo, né? Eu não. A gente pode ter um problema com esse verbo. Por que zombar? Por que ficar zombando? Precisa zombar? E eu explico isso com o salmo que a gente acabou de cantar, o Salmo 2. Por isso que eu coloquei ele para ser a nossa preparação. Olha o que é que diz o início do Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risadas. O Senhor zomba deles. Nós cantamos isso. É o mesmo verbo aqui de Provérbios. É zombar, ou seja, o Senhor dá risada, o Senhor zomba daqueles que se juntam contra ele. Mais uma vez, isso aqui pode ser explicado com antropomorfismo. É um sentimento humano que o salmista atribui a Deus. Ele diz: o Senhor está perplexo. É um antropomorfismo, que Deus não fica perplexo. Mas aqui é uma reação humana ao que o homem está tentando fazer, unir armas contra ele. O Senhor fica perplexo com essa atitude, com o fato deles acharem que podem vencer o Deus Todo-Poderoso. Então ele não tem outra atitude, a não ser dar uma risada, antropomorfismo, a não ser zombar. Por quê? Porque ele está mostrando o quanto essa luta é desproporcional. O quanto não tem força. Imagina, um pai alto, adulto, e um filho de 3 anos que quer bater no pai, porque o pai, ele deixou ele irado, e aquela criança está irada, está vermelha de raiva. E aí o filho vai com tudo para o pai, e o pai pega ele pela camisa, e o filho fica dando golpes no ar. Veja, olha o tamanho da desproporcionalidade. O filho está com a ira séria contra o pai, mas o pai pega ele pela camisa e ele está dando golpes no ar. É uma cena cômica, entendam isso. É uma cena de zombaria,
tamanha, não é proporcional essa força. Olha o tamanho da força do nosso Deus. E olha a força do inimigo. É ridículo. O Senhor, ele não consegue segurar o riso. É o antropomorfismo. Ele fica perplexo e ele dá aquela risada de: eu não acredito que vocês estão se juntando para guerrear contra mim. Essa é a zombaria do Salmo 2. Por isso que podemos cantar: o Senhor zomba deles. Estão juntando armas para apontar os canhões para o céu. Isso é ridículo. A sabedoria está dizendo: como eles não me ouviram, eu falei tanto. A risada aqui, a zombaria, é igual aquele pai que ele diz assim: não vá para aqui que você vai cair, não vá por aqui que você vai cair, não vá por aqui que você vai cair. O menino vai e cai. Aí o pai pega o menino e dá aquele grito: eu não avisei que você ia cair. É para frisar: você foi avisado várias vezes. Até quando vocês vão ficar aqui? E agora veio a punição. A certeza da sabedoria diante da ignorância dos insensatos. E ela vai dizer, versículo 27, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Eu estou avisando: não more aí. Aí é um lugar propício para terremoto, é um lugar propício para furacão. Mas enquanto o céu está limpo, você está zombando de mim. Na hora da tempestade, você vai me procurar para se agarrar em mim, mas você não vai achar. Você vai ser levado pela enchente. Você só vai ouvir um grande eu avisei. Existe um então aqui no versículo 28. Então eles me invocarão, eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Eles me invocarão é uma procura aqui diligente. Eles vão me procurar diligentemente. Eles vão sair à minha procura como se fosse a única forma deles sobreviverem. Eles vão estar no meio de um enchente sendo levados, e eu vou ser aquele galho que ele está procurando desesperadamente para se segurar, para sobreviver. Mas eles não vão achar. Eles vão ser levados pela enchente. Porque na hora de segurar o galho, quando não tinha tempestade, eles não fizeram. Não dá mais tempo, porque eles não me procuraram antes da tempestade. Remete à ideia das pessoas que vão acreditar em Deus quando verem Deus. Elas vão agora declarar conhecer a Deus porque elas estão vendo Deus, mas vai ser tarde demais. Elas vão estar no dia do julgamento e elas serão condenadas ao inferno. Essa é a hora, irmãos, que o ímpio vai buscar a eternidade. Quando ele reconhecer de fato a Cristo, quando ele afirmar: agora eu conheço a Cristo, Cristo vai dizer: eu não vos conheço. Vai ser tarde demais. Versículo 29, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É uma questão de preferência. Você preferiu não dar ouvidos à sabedoria. Você não escolheu o temor do Senhor. E vimos o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria. Vejam o que a sabedoria faz. Ela está jogando a culpa para a pessoa que não a ouviu. Você é indesculpável. Não venha usar a sabedoria de Deus para colocar a culpa em Deus pela sua condenação. Responsabilidade humana. A sabedoria está dizendo: a culpa é toda sua. Quem vai para o inferno pelas suas obras. E porque Cristo não morreu por elas. Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É uma repetição do argumento. Versículo 31. Portanto, comerão do fruto da sua conduta
e dos seus próprios conselhos se fartarão. Isso remete a um provérbio popular, o provérbio dos nutricionistas. Ele diz assim: você é aquilo que você come. Aquilo que você faz lhe define. Aquilo que você tanto comeu e bebeu vão ser armas contra você quando o seu corpo precisar. Aquilo que você tanto fez é a única coisa que você vai ter no dia do julgamento, e aquilo não vai lhe salvar. É isso que ele está dizendo para os insensatos, para os imaturos que querem ser imaturos. Versículos 32, ele vai fazer uma repetição aqui do que ele iniciou. Ele vai falar dos ingênuos novamente. Ele diz assim: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. O destino do ingênuo é aquele que ele falou no começo, aquele que quer permanecer na imaturidade, aquele que quer permanecer na infância. O destino deles é a perdição, e isso já está certo para ele. O destino do tolo, que aqui é melhor traduzido por louco, não é? São aqueles que olha, não precisa de Deus para ser feliz. Quem acha isso é louco. Pessoas que dizem: eu não acredito em Deus e eu sou tão feliz. Você acha que você pode medir a felicidade da outra pessoa pelo Instagram dela? Eu vejo os stories dela, ela é tão feliz. Eu vejo o feed dela. Pessoas que medem a felicidade do outro por rede social. Entenda, se você não tem Deus, se você não tem a Cristo, se você não ouve essa verdadeira sabedoria, você não tem como a pessoa ser feliz. Não meça a felicidade por rede social. É tolo aquele que acha que pode medir felicidade por divulgação, pelo que você conhece na pessoa do trabalho. Pelo que eu conheço ela no trabalho, na vida dela pública, ela é feliz. Você não convive com ela. Você não é essa pessoa. Sem Cristo, ela não é feliz. O tolo é aquele que não tem a Cristo. É isso que ele diz: o tolo será destruído. E ele termina com a adversativa no versículo 33. Mas o que der ouvidos, me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. Mas quem der ouvidos à sabedoria. Veja, ele não está dizendo que vai ser livre de problemas desse mundo. Ele não está dizendo isso, mas ele está assegurando: terá paz. Paz apesar da dificuldade. Apesar das dificuldades, você não vai temer o mal. Quando eu falo de inferno para vocês, quando a gente fala de inferno, não é para a gente ter medo de inferno. Quando a gente fala do diabo, não é para a gente ter medo do diabo. É para a gente ver apenas a consequência dos insensatos, de permanecer insensato. Não é para a gente ficar com medo. Essa não é a reação de estudar sobre Apocalipse, de estudar sobre o diabo. Não é essa a reação. Porque o salvo não é para ter medo. O salvo, ele tem que entender que ele tem que habitar seguro, tranquilo. Olha as palavras que ele diz: seguro, tranquilo e sem temer o mal. Eu termino, meus irmãos, hoje com Colossenses 2, por favor. Eu peço para os irmãos abrirem. Colossenses capítulo 2. Apenas 2 versículos, Colossenses 2, 2 e 3. Vai dizer assim: faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, quem é a sabedoria de Provérbios 1? É Cristo. Ele é o verbo encarnado. Colossenses é claro em revelar isso.
Essas duas palavras que nós iremos ver tanto no livro de Provérbios, sabedoria e conhecimento. Colossenses fala que todos os tesouros dessas duas palavras, sabedoria e conhecimento, estão no Filho. Ele é o centro de toda a sabedoria divina. Cristo é a sabedoria que grita nos muros, que grita na entrada das cidades. Ele estende a sua mão e enquanto é tempo, você pode encontrá-lo. Ele clama na cidade, mas ele também é o mesmo que julga. Mas entenda, irmãos, apenas para frisar, né? Essa não é nenhuma mensagem arminiana, como se Cristo estivesse desesperado para você aceitá-lo. De forma alguma, a Bíblia é clara quando diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Mas ao mesmo tempo, para ir a Cristo, a mesma Bíblia fala que nós precisamos ser amados primeiro. Ele me amou primeiro. A disposição que eu tenho de seguir a Cristo, primeiro, é Ele que coloca em nós. A mesma Bíblia nos mostra isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos desse momento pela tua santa e rica palavra. Obrigado, Senhor, pela instrução no teu evangelho. Obrigado por essa manhã. Fica conosco. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.